Pessoal, estamos aqui no mais um Acisa TV, aqui no nosso canal, na Eco TV, aqui da nossa região do Grande ABC. Estamos aqui, tem a honra e a oportunidade, vocês vão saber o nosso convidado de hoje, que é uma personalidade no mundo jurídico aqui, é o nosso presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Santo André, que é o nosso presidente, Leonardo Dominichelli. Léo, muito obrigado por você estar aqui, a gente conseguiu um espaço na sua agenda, porque a gente sabe que a OAB, eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou da OAB aqui da 38ª também, né? Então inscrito, eu sou suspeito, aqui, né? Inscrito aqui, né? Mas eu falo assim, a OAB, ela está presente, por mais que a população não saiba, é um papo que nós vamos estar. Sim. Praticamente tudo que aconteceu no Brasil, praticamente, porque nunca dá para estar 100%, praticamente tudo que acontece no Brasil, de uma forma ou de outra, a OAB está lá presente. Sim, é isso mesmo. Eu falo Brasil, mas é Brasil, Estado, município. Então, Léo, obrigado, você arranjou um tempo de estar aqui com a gente para falar, porque você tem, além de estar voluntário lá na OAB, sim, você ainda tem seu escritório, a gente vai falar um pouco aí do seu escritório também, arranjou um tempinho para estar aqui. O Léo, ele está aí já presidente desde 2022, né? Isso. Aí uma gestão e agora é a segunda gestão, isso, é isso daí. Isso. Na segunda gestão, que fica agora até o final desse ano ou até o final do ano que vem? Até o final de 2027. 2027. Fica até lá. dezembro de 2027. Então, durante muito tempo, a nossa OAB, extremamente ativa, cheia de coisas, cheia de comissões, trabalho, bastante coisa aí. O Léo vai falar um pouquinho desse daí. Léo, mas para a gente começar, né? Conta aí, como é que foi você decidiu entrar na OAB? Assim, como é que foi? Não como presidente, mas Sim. quando você entrou na OAB, que já faz um tempinho que você está lá de voluntário. Há muito tempo lá, está lá. Então, como é que você decidiu lá atrás? Vamos ver se a memória do Léo tá boa, hein? Doutor Leonardo, vamos ver se você lembra direitinho. Vou tentar recuperar. Porque faz tempo que você já faz esse trabalho voluntário para os advogados. Como é que foi você chegar lá e falar assim, bom, eu acho que eu tenho que estar lá na OAB? Sim. Né? Conta aí esse início aí do negócio, como é que foi? Bom, Evanson, obrigado primeiramente pelo convite. Gostaria de agradecer a Acisa TV, o pessoal da Eco TV também, que depois vai retransmitir. Essa parceria tem sido muito boa, muito produtiva aí. E só tenho a agradecer aí a diretoria da Acisa, a você principalmente, além de um excelente presidente, um grande presidente para a Acisa, um amigo. Eu posso hoje falar que somos amigos, né? Nos encontramos dentro dessas gestões de OAB, de idas e vindas. E a minha história na OAB, o Evanson, ela começa há muitos anos atrás, né? Na verdade, vamos ver se ele está bem de memória agora. Estou bem, sim, ó. Eu era estagiário do Dr. Domingos Romeira, né? Finado Domingos Romeira, saudoso Domingos Romeira, advogado criminalista. E ele falou, Léo, eu acho que você tem que participar mais aí da OAB. Poxa, o atual presidente, o Dr. Fábio Picarelli, ele é um cara que ele precisa de mais ajuda lá nas comissões. Poxa, é interessante você se aproximar. E eu tinha uma certa resistência, eu falava, será, Domingos? Ele, não, pra poxa, quê, vai lá, né? Vou te apresentar. Pô, mas e aí? Pô, Léo, é bacana. E o Domingos também, ele era diretor de prerrogativas da subseção. Ele já estava na OAB. Ele já estava, ele veio da época do Dr. Sinésio, e aí o Fábio reconduziu ele aí na diretoria de prerrogativas. Eu acompanhava muito o Domingos em delegacias, tal, quando, né, ia até para essa questão da prerrogativas, eu acompanhava muito ele quando tinha alguma autoridade, algum juiz, algum promotor, algum delegado que desrespeitava o advogado no exercício da profissão. Para um pouquinho. Sim. Explica para a população aí, para quem está no Brasil, o que é a prerrogativas, né? Porque para quem está na área sabe direitinho, né? É igual 1 mais 1, mas o que é prerrogativa para o pessoal? Só para depois você continuar, vai. A prerrogativa, na verdade, ela é um instrumento, ela é um braço da OAB, né? Temos a comissão de prerrogativas, a diretoria de prerrogativas, que ela defende, ela protege o advogado no exercício da profissão. A defesa do advogado quando ele está exercendo a profissão. Exatamente, diante de abusos de autoridades, né? Isso. O advogado, ele, como você bem disse, ele precisa exercer o seu ofício de forma livre, de forma respeitando os direitos dentro dos limites institucionais, mas respeitando o direito
do que ele está defendendo ali daquele momento. Então as prerrogativas, quando esse direito ele é cerceado, as prerrogativas entram. As prerrogativas, na verdade, resumindo de forma bem, é a defesa do advogado, ali na hora que ele está, né? E aí, só retomando aí o meu raciocínio... Retoma lá Lázaro Picarelli do grupo de trabalho da prerrogativa que você participava. O Domingos, Dr. Domingos Romeira, ele me fez esse convite aí e eu acabei abraçando. E aí, na época, eu já militava bastante no direito penal, né? Juntamente com o Domingos. Ele falou, poxa, Léo, vai lá, começa a fazer parte e tal. Eu falei, pô, Domingos, será? Tal. Ele, não, Léo, vale a pena. Me apresentou para o Fábio, a gente se conheceu, se aproximou. E aí, quando eu já exercia aí a profissão, eu fui convidado para ser presidente da Comissão de Direito Penal. De outra comissão? Sim, eu iniciei meus trabalhos na OAB através das comissões setoriais. É, isso aí. Né? Então, você tem que fazer esse caminho aí e tudo. E aí, eu fui conhecendo outros advogados que já estavam na diretoria, né, na presidência. E depois eu fui convidado. Fiz um trabalho muito bacana na comissão da Jovem Advocacia também, participei da comissão da OAB itinerante, fomos fazer atendimentos. E aí, Everson, foi natural, né, esse crescimento, porque na verdade você acaba conhecendo outros advogados que eles acabam te convidando para fazer parte de diretorias eleitas, que aí chapa, né, já é chapa, eleições, né, aí fui convidado pelo ex-presidente Dr. Roberto Gonçalves para ser secretário adjunto, participei da campanha, da chapa, fomos eleitos, depois fui convidado pela doutora Andréa Tartucci para ser vice-presidente, né? Concorremos, ganhamos as eleições naquela época também, e aí depois resolvi, estava pronto, né? Eu falei, eu já estou pronto, agora é minha vez, né? Mas a gente traça todo esse caminho para chegar depois a poder, né? E ver também se o grupo... né? Sim, isso, Everson, é assim, ó. Foi uma escola para mim, sabe? Tá participando de todo esse trabalho, desse projeto, você passar por esses cargos, né, de secretário adjunto, vice-presidente, depois como presidente. Eu acho que isso é fundamental para quem almeja ser futuramente um presidente de uma subseção igual Santo André, que é uma das 10 maiores subseções do estado de São Paulo, né? Hoje contamos com 7 mil inscritos, aproximadamente. Nem todos os 7 mil eles militam, né? Mas assim, temos 7 mil inscritos. Isso aí. Temos 7 mil inscritos hoje. Teve que passar na prova, tem um número da inscrição. Exatamente. Tudo, né? Então, é um motivo assim, é um motivo de orgulho, e que a minha história com a OAB, como nasceu isso, só para responder o que você perguntou, como nasceu essa vontade de fazer parte desse voluntariado aí, né? É um pouquinho de amor, né? E é um pouquinho de sentimento de retribuição por tudo que a profissão me dá de prazer, de retorno, de eu poder sustentar minha família através da advocacia, de eu poder, sabe, ter um pouquinho de mais experiências através da advocacia. É um pouquinho dessa retribuição que a gente deixa aí para a nossa entidade de classe. Mas é o que a gente que participa, né, de associação, que nem eu estou aqui na CISA, então, mas a gente vê que é a importância, né, de você participar. Vou dizer, você pega, desde que você estava de estagiário praticamente. Sim. Você era estagiário ainda. Era estagiário. Estagiário ainda, estagiário, né? Então, já fazia parte. Já fazia parte, porque você pega nessa época aí do Fábio Picarelli, na época, assim, antes do Fábio teve diversos outros que vieram lá, mas eu lembro quando eu me formei no direito, também direito de São Bernardo, que eu estava inscrito lá na OAB de São Bernardo. De São Bernardo do Campo. Na época era o também falecido Ferdinando Credidio, que foi presidente lá. Credidio. Aí, como eu morava em Santo André e tudo mais, ele falou, Everson, você tem que transferir a sua inscrição para Santo André. Que foi a época da eleição, se não me engano, do Dr. Cedenho. Foi na época do Dr. Cedenho, na eleição dele lá, que foi na época lá, que depois virou desembargador e hoje é secretário jurídico de Santo André, ou alguma coisa assim, na área jurídica da cidade de Santo André, que deixou de ser desembargador, voltou a ser advogado, né? Isso, voltou para os quadros da OAB. Voltou para os quadros da OAB, né? Eu sempre brinco, né, se eu falo nas solenidades de entrega de carteira, eu falo assim, olha,
com todo respeito às demais profissões, né? Com todo respeito às demais profissões, mas a advocacia é a mais bela das profissões. E eu digo isso baseado no fato de que você precisa ser advogado para almejar um concurso da magistratura, do Ministério Público, ou até mesmo delegado. E quando você se aposenta, você retorna para os quadros da advocacia, entendeu? É isso aí, né? É verdade. Eu sempre falo isso nas solenidades para deixar claro, mas sabe que né? é assim, né? Independente de ser suspeito, porque eu sou advogado, também formado, inscrito na OAB, mas acho que todo mundo deveria fazer um curso de direito. Porque estar aqui agora tem o direito envolvido. Porque aqui, para estarmos aqui, tem um contrato na televisão para poder estar publicado. Tem um contrato, tem que ter um advogado. Para ter o pessoal que está trabalhando aí, tem um contrato de trabalho, tem que ter advogado. Então a advocacia, ela está envolvida em tudo. Você vai comprar um pão na padaria, você pode talvez precisar do advogado. Então, como é que você vê esse negócio da advocacia no dia a dia, né, que as pessoas falam, poxa, é difícil, não sei o quê, alguma coisa para a população entender a importância que é você ter a profissão do advogado, porque ainda tem muito aquele advogado, né? Você conhece, né? Tem as piadas. Não? Mas como é a importância? Porque tudo envolve o direito. Ô Everson, eu vou usar como exemplo novamente as solenidades. Eu sempre falo, você pode viver uma vida inteira sem um médico. Porque às vezes a pessoa é saudável, tudo, não vai no médico e não acontece nada. Agora você não vive uma vida sem um advogado. Sabe por quê? Porque você nasce, nasce precisando de direitos ali, né? Quando você vai atrás de uma certidão de nascimento, você está no hospital, tal, né? Que está nascendo lá, uma criança, e quando você morre, você também está deixando patrimônio, está deixando os herdeiros, você está fazendo uma certidão de óbito que precisa fazer um inventário, que precisa regularizar as coisas, enfim. Então é muito difícil a pessoa passar uma vida dela sem um advogado, sem consultar pelo menos um advogado. E eu vou além. Eu sempre falo o seguinte, eu utilizo o seguinte exemplo. Eu falo, se vocês pararem para pensar, a OAB e a advocacia, ela é tão importante que nós somos a única profissão que está na Constituição Federal, no artigo 133. Nós somos a única profissão que tem um artigo específico só para a advocacia. Fala que o advogado é indispensável para a administração da justiça. E, ao mesmo tempo, eu também uso como exemplo que, quando acontece alguma coisa de impactante, que gera uma certa comoção ou uma repercussão pública a nível nacional, a nível federal, estadual ou municipal, ninguém pergunta a opinião do Ministério Público, né, que é o fiscal da lei. A verdade, advogado. A maioria pergunta, e a OAB? O que a OAB tem para se manifestar sobre? O que a OAB pensa sobre isso? Sempre tem alguém da comissão a comissão do assunto que vai lá e aparece. Sempre aparece e fala sobre um assunto importante. Então, veja bem, sabe, Everson, esses questionamentos, essas críticas, às vezes, um pouco ultrapassadas, na minha opinião, né, com relação ao trabalho do advogado. Eu falo, o advogado só não é bom quando está contra você, né? Porque quando você precisa de um, porque quando você precisa de um, você corre lá, você vai perguntar, né? Agora tem essa questão das inteligências artificial, chat GPT da vida, né? Que o pessoal vai lá e eu sou um pouquinho avesso a isso daí. Mas enfim, eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas assim, eu tenho a minha opinião formada sobre essa questão, mas com relação a essa aceitação, essa crítica do advogado, eu acho que é uma opinião um pouquinho ultrapassada. Eu acho que o advogado, ele deve exercer sim a função dele, ele tem que ser consultado sim. E vou falar mais uma coisa para finalizar isso daí. Se a maioria das pessoas consultasse um advogado antes de tomar alguma medida, alguma providência, independentemente da área, viu, Everson? Pode ser eu também família, acho. Contrato, qualquer coisa. Consulta um advogado antes de tomar... boa parte dos processos que nós temos hoje no Poder Judiciário não eram para estar lá. Bom, na realidade, eu acho que noções do direito deveriam ser dadas em qualquer curso do terceiro grau. Sim. Qualquer curso do terceiro grau. No ensino médio, né? Já tem essa base, né? No ensino médio deveria ter, pelo menos no último ano, talvez, noções do direito. Sim. Que toda a população precisa ter noção
do Sim. direito dela, Sim. direito dela, porque a gente às vezes não sabe o nosso direito. O advogado, você, a OAB está lá, eu vou falar de OAB, mas é como advogado geral, a OAB está lá para defender a população. E é o que você fala, né, Everson? É o que você falou agora há pouco. Poxa, o direito está envolvido no dia a dia de cada um. Tudo. Se você sai, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, alguma coisa ali que você fez, alguma providência, alguma conversa, algum bate-papo, alguma mensagem de WhatsApp, está envolvido o direito. Direito do consumidor, direito... qualquer coisa. Eu vou comprar um pão na padaria, envolve um direito seu ali. Do consumidor, já do consumidor. Ali, né? No mínimo isso aí, né? No mínimo, né? Para não falar se a padaria é uma padaria, né? Não, mas é aquele negócio, né? O elevador no seu prédio, quando você desce, quem mora em prédio, né? Quando você sai de casa, a calçada da sua casa, da sua rua, o ônibus que você vai pegar, o trem que você pega, um metrô e tudo mais. Então, eu vejo que a importância, por isso que eu acho que, eu não sei nem se existe essa briga da OAB junto ao Ministério da Educação para incluir, se não existe, é uma coisa legal para ter, de incluir o básico do direito, assim, eu acho que a população tem que ter. A minha opinião pessoal é essa daí também, eu também acho, e não é porque eu sou advogado, é porque, é como você disse, acho que o direito dá uma base para qualquer outro curso, qualquer outra profissão que a pessoa seguir, o direito dá uma base. A pessoa está lá na oficina, ele é mecânico, ele está consertando o carro, ele tem que saber qual que é o direito do cliente dele. Qual é a responsabilidade dele? Qual que é a responsabilidade dele e o direito do cliente dele. Então, eu acho que a minha opinião pessoal é essa daí. Agora, a instituição... Aí é algo para a OAB federal, né? Para começar com o Ministério da Educação. Mas eu acho interessante a OAB, eu acho que impulsionar esse tipo de demanda. Porque hoje a gente sabe, né, que educação financeira é extremamente importante. Sim. Isso já está sendo incluído em alguns cursos, assim, educação financeira e tudo mais. É uma preocupação, o pessoal tem que ter noção da parte financeira. Então, eu acho que talvez seria uma discussão boa da OAB ter uma educação jurídica básica, né? Porque é básico, né? Não é para fazer curso é diferente. Uma coisa básica mesmo, do dia a dia da população, para ter uma coisa, talvez você brigar no próximo encontro aí das OAB. Nós temos até para fechar só essa matéria aí, nós tínhamos até a gestão passada, nós tínhamos um grupo, era um projeto dentro da OAB, que era um grupo de advogados que levavam conhecimento jurídico para as escolas do ensino médio. Isso escolas particulares, escolas estaduais, municipais, né? E escolas públicas. Pública e privada. E foi algo assim, para quem estava envolvido, eu me recordo na época, até para a diretoria, foi algo muito surpreendedor, porque nós descobrimos que os alunos, a maioria dos alunos e das alunas, foi muito bem recepcionado esse projeto, porque eles levavam assim dúvidas, ia um advogado falar de direito constitucional, aí o aluno levantava a mão, doutor, a minha mãe comprou um celular no final de semana tal, e assim, veio com defeito, e o que ela faz, né, nesse tipo de situação, né? Que é o dia a dia, levantava a mão, professor, eu tô com uma situação lá, a gente alugou uma casa em tal lugar, a gente gostaria de saber, sabe? Então são coisas que os alunos, eles demonstraram ter muito interesse pelo tema, não porque achavam que o advogado ia lá e ia falar a lei tal, sobre o artigo tal, isso é cansativo, é maçante. Essa é a burocracia do trabalho, cada trabalho tem a sua, né? Mas eles levavam algo assim, algum tipo de conhecimento jurídico de uma forma diferente, que esse projeto foi inovador. É legal isso aí. Ainda subseção. Parou. Tá paralisado temporariamente, né? Mas a gente quer retomar. Porque como depende muito de compromisso, de agenda dos advogados, que é um trabalho voluntário, e da escola também, então a gente... mas assim, funcionou durante 2 anos, 2 ou 3 anos. Foi legal, existe interesse, né, do pessoal. Existe. Agora, a pergunta agora, né, que eu falo assim, você falou, o advogado foi lá para falar direito constitucional, é isso? Foi. Aí os alunos perguntaram do direito do consumidor.
Aí tem o direito do trabalho, aí tem o direito do não sei o quê, aí tem o direito do não sei o que lá, aí tem direito, tem diversos ramos do direito. Tem diversos. Agora conta para nós aí que tá. Por que você escolheu o seu ramo e conta do seu ramo do direito, de entre dezenas de direitos que existem, por que você escolheu o seu ramo do direito da sua atividade? Criminal? Bom, Everson, é o seguinte, eu sou apaixonado pela área criminal. Eu, desde que eu estava na faculdade, eu sempre falei para os meus amigos que eu ia ser advogado criminalista. Eu falei, ó, quando eu me formar, eu vou advogar na área criminal. Então, hoje, é uma realização mais do que profissional, é uma realização pessoal, né? Eu fiz muito tribunal do júri, hoje estou um pouco parado por conta dos compromissos da OAB, né, com relação ao júri, mas eu fiz muito pela Defensoria Pública também, né, e assim, é uma área que a gente sempre, quem é criminalista fala, né, é o ápice do direito, é você defender uma pessoa, é você lidar com a liberdade do cidadão, é você lidar com a... Você está lidando com a vida da pessoa. Com a vida da pessoa, né, muitas vezes, né, então... Isso me chamou a atenção porque eu tive a oportunidade de fazer estágios também com grandes advogados criminalistas, né? Foi o Dr. Domingos, né? Passei o meu tio também, fiz estágio com o meu tio também era advogado criminalista, eu atuei bastante com o Dr. Ademir Oliveira, né? Que é advogado criminalista. Então... são essas pessoas que acabam te induzindo e também contribuindo para que você reforce ainda mais o seu amor pela área criminal. Hoje em dia, no escritório, a advocacia mudou bastante. Principalmente, como eu advogo bastante para empresas, Everson, então hoje a advocacia criminal é uma advocacia mais empresarial, né? Então, não é criminal de assalto, essas coisas. Não, é uma advocacia outro tipo de criminal, contra o sistema financeiro, contra a administração pública, contra ambiental. Então é mais essa área, e eu faço muito a parte preventiva para as empresas nessa área, né? Então, crime tributário, né? Então, assim, é um nicho do direito, é um ramo do direito bacana, onde eu acabei me especializando, acabei, né, adquirindo mais conhecimento, mais prática também, e hoje nós somos focados mais nessa área. Que nem você falou do júri, né? Vocês não sabem, mas o doutor Leonardo aqui, ele fez curso, né? Como é que é? Eu até tenho que anotar aqui, o Tribunal de Júri pela Escola Superior de Advocacia. Eu fiz a minha especialização na ESA, né? A nossa ESA, em Santo André, é isso, na Escola Superior de Advocacia. Que nem pro pessoal, né? Você falou de júri, né? Sim. No comecinho, quando você falou do júri, pro pessoal saber, é aquele júri que ou a gente vê na televisão, né? Esse é o júri que você fala, ou é alguma coisa diferente desse mais júri? É mais ou menos, porque a televisão passa novela, volta novela, eles não transmitem o que é, na verdade, um plenário do júri para a sociedade, para quem está assistindo em casa. Então, às vezes eu falo, é muito diferente, coisas, procedimentos, eu falo, pô, mas será que essas TVs da vida aí, que fazem novelas, elas não consultam um advogado criminalista, poxa, para fazer a novela, para ter uma base, para transmitir pelo menos o que... Eles imitam, em algumas novelas, eles imitam o plenário do júri dos Estados Unidos. O rito dos Estados Unidos, que não tem nada a ver... Nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil é outro rito, é outro procedimento, o plenário lá... Sabe, é diferente tudo. É outro tipo de direito. Outro tipo de direito e é outro tipo de procedimento também. Então, aí eu falo, poxa, mas eu vejo, mas por que estão fazendo uma novela e estão passando um plenário de júri, um júri dessa forma? O advogado não pode falar isso, o advogado não pode perguntar assado, não pode, sabe? Então você fica... assim. Então, você vê, olha como o papo está indo, nós deveríamos ter feito um intervalo, que eu vou fazer agora, um intervalo para você que está nos assistindo, que possa ver um produto da CISA, que é para você que é empresário, que pode beneficiar a sua empresa e seus colaboradores. Então assiste aí, fique conosco. Conheça o CISA Legal, a solução oferecida pela Associação Comercial e Industrial de Santo André para desburocratizar a legalização de empresas com eficiência e facilidade.
Exclusivo para os contadores e advogados, o Assisa Legal possui grande variedade de serviços como aberturas, alterações e baixas de todos os segmentos empresariais, fornecidos em conformidade com as leis e regulamentações vigentes no Brasil. Com foco no essencial, o Assisa Legal simplifica sua rotina e potencializa sua concentração nas atividades e nas estratégias que impulsionam o sucesso dos seus clientes. Para conhecer mais, entre em contato assisalegal@assisa.com.br. Assisa Legal, soluções em legalidade empresarial. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Assisa TV, pelo canal Eco TV, e com a satisfação de estar recebendo aqui e agradecer mais uma vez o Dr. Leonardo Dominichelli, que é o presidente da nossa 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Santo André, que fica ali na Avenida Portugal, aquele prédio maravilhoso, bonito pra caramba. Qualquer um pode entrar lá e visitar, porque é bonito para visitar. Qualquer um, lá é a casa do advogado. Os presidentes. É a casa do advogado, é a casa da cidadania. Deixa eu te falar mais uma coisa também, uma notícia aí que eu acho que vale a pena. Não, é novidade não, mas é uma coisa que eu preciso divulgar, né? Esse ano, a OAB Santo André, ela completa 60 anos. Agora, 60 anos agora? 60 anos, legal, dia 15 de setembro, né? Então nós faremos um evento em nossa casa, onde homenagearemos ex-presidentes, ex-diretores, né? Contaremos aí com a presença sua, por favor, já está feito aí esse convite. Vou encaminhar o ofício, né, para a diretoria da CISA, contaremos com a presença do nosso prefeito, Gilvan, contaremos com a presença do nosso presidente, Dr. Leonardo Sica também. Dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro, anota na agenda, a partir das 18 horas, mais ou menos. Né? E, então, assim, é um momento, é um ano emblemático, porque a OAB completa 60 anos de instalação em Santo André. Isso, não é da casa. Quanto tempo tem a OAB no Brasil? Quantos anos, você se lembra? 100 e quanto ou quase 200 e quanto? Não, a OAB, se eu não me... Se não agora me falha a memória... Olha só, pessoal. Não, eu vou te falar. 96 anos. Quase 100 anos de Quase OAB, 100 anos OAB Brasil. OAB São Paulo. OAB São Paulo. Tá. Né, porque a federal eu não sei. Aí precisa ver, mas a OAB São Paulo foi 96 anos, porque na gestão da doutora Patrícia Vanzolini, ela completou acho que 92 anos, então eu estou fazendo a matemática. De terceiro grau no Brasil foi advocacia ou foi medicina, você lembra? Não lembro também. Foi um dos dois. Tem que pesquisar no Google aí, gente. Depois a gente pode pesquisar isso aí para quem está nos assistindo aí. 95 anos. 95 anos eu fui corrigido aqui pela minha... Tá certo. Obrigado, Tayla. 95 anos. São Paulo é 94. 95, é isso aí. Então. É isso aí, 95 é Brasil. É isso aí, perto. Tá ali, tá certo. Né? Escuta, nessa advocacia que você tá aí, não só nessa, mas em todas, né? Mas acho que na advocacia criminal você tem que ter um equilíbrio emocional muito maior, talvez, do que numa advocacia, talvez, sem desmerecer nada, mas cada um na sua. Sim. Uma advocacia tributária, por exemplo, que é muito número, né, basicamente. Né? Então, uma criminal, assim, você tem que ter um emocional que envolve, você falou, com liberdade. Mas como é que você lida nesse negócio aí de misturar essas coisas todas emocionais aí com leis e tudo? Porque você está lá cuidando de alguma pessoa, né? Como é que você faz isso daí? Everson, eu me envolvo bastante, né? Eu sou uma pessoa que, independentemente da profissão, se eu fosse um vendedor, se eu fosse uma outro tipo de profissão, eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito com o cliente, né? Então, não querendo desrespeitar, eu acho que a advocacia criminal, a gente sempre brinca, né? Porque eu vou defender a minha bandeira, mas ela não é mais nem menos do que a trabalhista, o tributário, são coisas distintas, né? São coisas distintas, né? Tanto é que eu já vi muita tragédia acontecer em questões trabalhistas, né? Que envolve ali um direito da pessoa que está, né? E não é por isso que ela é menos ou mais do que um cliente na área criminal. Eu acho que o envolvimento que o advogado tem que ter é com relação ao seu cliente, a demanda que ele está te trazendo. Eu falo, quando o cliente entrar no escritório do advogado, ele não está ali para levar notícia boa, ele está ali para levar um problema,
uma notícia muitas vezes, na maioria das vezes, ruim, né? E Sobral Pinto já dizia, né? Advocacia não é profissão de covardes, né? É verdade. Então eu acho que a gente precisa manter a coragem aí todo dia para enfrentar, a gente precisa ter o discernimento, a gente precisa ter a paz interior e uma questão muito, muito importante, o equilíbrio emocional em dia ali, né, bem dosado, para que a gente consiga lidar com os problemas que os clientes trazem para a gente. Né? Então isso é de cada um, né? Cada um tem o seu jeito, cada advogado tem o seu jeito de dosar e de buscar esse equilíbrio. De liberar o estresse. E de liberar o estresse também. O doutor Leonardo aqui, ele anda a cavalo, viu? Anda. Depois vocês veem na internet, ele anda a cavalo, é isso, né? Anda, tem lá. Você vai lá. Você sabe que tem esse, não é o seu caso, né? Que é a minha terapia. Que é a tua terapia. É a minha porque terapia. Tem a ecoterapia, cuida de um montão de coisa, utilizando você andar a cavalo, ajuda demais. Mas o cavalo é o animal. Mas o cavalo já está comprovado, é o animal que para um tratamento emocional, para um tratamento de... É o melhor animal que existe na natureza, porque ele consegue sentir a batida do teu coração, ele consegue sentir se você está nervoso, se você está calmo, se você está... E você segue, transmite isso para ele. Exatamente. Você está nervoso, ele fica nervoso. Você está calmo, ele fica calmo. E a hora que eu vejo assim, o cavalo olha, e quando ele me olha, eu sou grande, alto, assim, ele olha, ele já fica desesperado. Eu não vou carregar ele nas minhas costas. Aí eu falo, não, cavalo, fica tranquilo que eu não vou. Eu só estou aqui passeando. Estamos aqui na Associação Comercial e Industrial de Santo André, e o Dr. Léo, ele é sócio proprietário de um escritório de advocacia, que é uma empresa. Sim, uma BMDB, B de bola, BMDP, B de bola, M, D de dado e P de pata. Barros de Moura e Dominichelli Pereira, advogados associados aí. Então, Eduardo. Mandar um abraço pro meu sócio Eduardo. Eduardo, obrigado, ele tá aqui, viu? É verdade que ele tá aqui, tá gravando, viu? É verdade, viu, Du? Não vai me dar multa depois, pelo amor de Deus, não. Vai descontar o dia. Mas o Du, eu tenho a felicidade, o Du, além de muita gente boa. Além de meu sócio, é um amigo que eu vou carregar pro resto da vida, porque é um cara fantástico, um excelente advogado, um dos melhores que eu conheço. E eu tive a felicidade, né, de conhecer ele nesses trajetos da vida. Conta como foi esse início aí, até você sair de estagiário, virou advogado, trabalhando em vários escritórios, aí como é que foi assim, agora eu vou ter a minha empresa, porque a escritório de advocacia é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa de advocacia. É uma empresa de advocacia. Uma empresa com todas as responsabilidades tributárias que existe Exatamente. Uma empresa qualquer que seja ela. Então como é que foi isso daí, inclusive... Todos os problemas, as coisas que existem, que a gente vê em diversas empresas, entre sócios, entre pessoal que trabalha, colaboradores, e é uma empresa mesmo. Como é que foi essa coisa de decidir ser um advogado e virar empresário, né? Everson, eu vou te falar uma coisa. A minha história, como empreendedor aí, como advogado, mas que tem o seu escritório, não é muito diferente da maioria das histórias de vários outros empresários. Eu não tinha muita segurança de abrir algo e de dar certo, mas todo empresário, ele assume o risco, né? Eu falo assim, a gente assume o risco todo dia, desde o momento que acorda até o momento que vai dormir, porque a gente não sabe se vai vender aquilo para a gente pagar as contas naquele mês. A gente não sabe se vai conseguir. Então, assim, nós montamos, nós demos início aí, trabalhando muito, como trabalhamos até hoje, e vou trabalhar pro resto. Eu acho que a única coisa que vai me impedir de trabalhar é se eu adoecer ou se eu morrer, né? Enfim, mas do resto, a minha história é uma história de investimento, de acreditar em você mesmo, porque quem empreende, você sabe muito bem disso, né? Você é presidente de uma associação. Você tem que acreditar em você. Você não pode acreditar no governo, se ele vai te ajudar ou não, e não conte com isso. Você não pode contar, com terceiros, com os clientes que vão comprar o seu produto, que nem eu presto um serviço, né? Mas eu vendo um produto que é o meu serviço. É o seu serviço. Então, na verdade, você tem que contar com você. Você tem que contar com você. Você tem que olhar todo dia e falar, eu consigo, hoje, vamos embora.
eu vou conseguir, eu vou vencer mais um dia, e todo dia tem que ser assim, todo dia tem que ser assim. É a constância, né? Eu sempre uso como exemplo aquele filme do Fome de Poder, que conta a história do fundador do McDonald's, Isso, tudo, o cara né? do McDonald's. Isso, que ele com 52 anos de idade, ele fundou o maior império de fast food do planeta, entendeu? Por quê? Porque ele não desistia. E ele sempre fala, o que fez a diferença na vida dele é a persistência. Então eu acho que, assim, uma pessoa persistente, uma pessoa focada, ninguém consegue vencê-la. Evanson. Você vence qualquer coisa, você vence às vezes a pessoa ela pode ter muito brilho, ela pode ter muita inteligência, ela pode ter muito sucesso, mas só isso não conta. A pessoa tem que ter persistência em tudo na vida. Por quê? Porque os nossos dias, eles não são melhores e 1001 maravilhas todos os dias. Não, lógico. Acho que se você parar para pensar, né? O que você construiu até hoje, Evanson, o que você construiu até hoje foi a base de muita luta, muito suor e muitas derrotas, principalmente. Porque é ali que você aprende, não é na vitória. É na derrota que você está aprendendo, opa, eu tenho que tirar uma lição disso daqui. Então é todo dia. E a constância. Né? Então acho que é a principal diferença. Todo mundo gosta de ouvir a história do deu certo isso, deu certo aquele outro, né? Porque é o que todo mundo quer escutar. Eu quero ir num lugar, eu quero escutar, né? Como é que é, né? Mas tem as histórias que depois você vê. Todo grande empresário, ele teve um montão de derrota mesmo, é o que você falou. Teve. E isso é fundamental. Para ele poder chegar lá. Para poder chegar lá. Porque o que vem fácil, vai fácil, né, Evanson? Se você não tiver essa luta aí, essas derrotas no seu currículo, você não vai valorizar depois quando chegar a oportunidade de você, né? Daquele boom. Você, né? Também. E é todo dia, né? E a gente não pode parar, é todo dia, porque se você se acomodar também e falar, não, aqui tá bom, bicho. Não, porque porque você tem a dificuldade de tocar uma empresa, né? Que hoje em dia a gente sabe, todo empresário sabe como é que é a dificuldade de tocar uma empresa num segmento, e num segmento seu que, independente de você, ele muda todo dia, toda hora, né? Sim. Porque as leis são alteradas com uma regularidade, talvez um outro ramo do direito, menos, mas a grande maioria do direito sofrem alterações, nem sei se eu posso dizer diária, né? O tributário eu sei que é de manhã, de tarde e de noite. Sim. Mas outras áreas ali, a lei muda um parágrafo, muda um entendimento, muda um negócio. Como é que é esse trabalho, que não só do seu e do seu sócio, mas de toda a sua equipe? Como é que você faz isso dentro da sua empresa, essa motivação de toda essa equipe aí? Então, Evanson, a base de reuniões, de conversas, de incentivos, né, de mostrar que como nós construímos a nossa estrada e eles estão com a gente, então eu acho que a gente também pode crescer juntos, dar essa liberdade, né, para cada um dentro do escritório, né? Eu sempre busco isso daí, eu falo, olha, a gente vai atrás, né, busquem, né, novos clientes, né, para vocês, para que a gente possa produzir mais, para que a gente possa trabalhar, compartilhar mais essa questão. Uma coisa muito importante, a gente sempre, quando pega um caso, Evanson, a gente senta todo mundo e discute aquilo, né? Várias cabeças, né? Olha, gente, e aí? Vamos estudar? Vamos, porque eu acho que o advogado essencial é isso daí, ele estudar, ele tem que estudar, ele tem que ter a paciência para estudar e para entregar uma resposta ali para o cliente que ele almeja, né? Não é linha de produção, não é linha de produção. É assim, gente, esse caso, como que a gente vai fazer dessa forma? Como que a gente vai interpretar, que tese de defesa, quais os argumentos que a gente vai utilizar para ganhar essa causa, para convencer o juiz de que a gente quer isso. Então a gente senta, discute, isso é muito legal, isso é muito bacana. E é o que diferencia a advocacia das demais profissões, né? Hoje em dia não está sendo muito
Você não para de estudar, né? Não para. O advogado que para de estudar, ele morre para o direito, ele morre para a vida. Né? Até eu falo assim, hoje o cliente entra ele tem um problema, então ele consulta no chat GPT lá, na inteligência artificial, e fala, o meu caso, eu vi isso aqui, vê se é isso mesmo, se você concorda. Eu falo, quer dizer, ele já chega com o diagnóstico. Eu falo, não, Deus eu não vou. Do céu, eu falo, não, se você quiser a minha opinião, você vai me contratar e você vai me pagar para eu te dar a minha opinião sobre o que eu acho do seu caso. Agora, se você não quer fazer isso, então fique com a opinião do chat GPT aí, da internet, é isso, entendeu? Fica à vontade. Né? Porque eu acho assim, a inteligência artificial, Everson, ela é uma ferramenta muito boa para o advogado, mas ela não pode substituir o trabalho. Né? Exatamente, ela não pode substituir o trabalho do advogado. Ela não pode. Ela tem que ser utilizada sim, tem que ser implantada, mas ela não é substituída. E hoje em dia, infelizmente, alguns clientes acham que o advogado tem que opinar sobre o que ele pesquisou na internet, sabe? Então tá invertendo a regra do jogo aí, né? Então, ao invés de ele vir te consultar, ele vem aqui e você tem que consultar o cliente, ele quer que fale sobre um parecer que ele já pegou na internet. Eu vi o meu caso, é mais ou menos isso aqui, só confirma para mim se eu tô certo ou não. Eu falo, poxa, aí não, não dá, né? Não dá, né? Isso não dá. A gente vê na internet também que o próprio judiciário já está travando isso. Como é que a OAB vê esse negócio aí? Porque outro dia eu vi na internet o juiz, né, pegou, hoje tem os sistemas que verificam, tem. A inteligência artificial. Chegou no advogado e falou, escuta, em outras palavras, né, filho, você copiou tudo, né? Em outras palavras, eu acho muito bom. O juiz agora vê isso daí. Como é que vê esse negócio? Eu acho muito bom, Everson, porque tem que ter esse mecanismo, sim, para que a gente consiga, porque assim, se deixar correr solto, da mesma forma que saem petições elaboradas com inteligência artificial, sai também decisão judiciária. Tem também, houve aí, recentemente teve um magistrado, não me recordo se foi aqui em São Paulo, se foi em outro tribunal de justiça, que a decisão dele saiu pelo computador. Pelo computador. E tinha indícios daquilo. E o advogado que viu que ia recorrer daquela decisão, viu e apontou. Né? Então, ou seja, foi para a corregedoria. Enfim. Então tem uma série de questões que precisa ser bem combatida. Vamos fazer um intervalo e você vai ter mais um produto para o seu negócio, para os seus colaboradores, que vai poder ajudar bastante o seu negócio e a sua equipe. Fica aí conosco. A Acisa apresenta o cartão EBA Multibenefícios, com a bandeira Elo, para fortalecer e valorizar o colaborador da sua empresa. Um cartão que oferece alimentação, transporte, lazer e saúde em milhões de estabelecimentos por todo o Brasil. Um benefício completo para você investir em quem ajuda seu negócio a crescer. O cartão EBA Multibenefícios aumenta a satisfação e o desempenho da sua equipe. Entre em contato e faça para sua empresa. Acisa, a casa do empreendedor. Olá pessoal, estamos de volta na Acisa TV, com a honra de estar recebendo aqui o Dr. Leonardo, presidente da subseção aqui da OAB, aqui da cidade de Santo André. Estávamos falando no último bloco de decisões, parte de inteligência artificial e assim por diante. Sim. Então, agora assim, como é que você vê essa tecnologia que está... Posso falar que ainda ela é grande, mas ela está começando agora a entrar em tudo quanto é área da inteligência artificial e essa transformação digital. Como é que você vê que isso tem impactado na área da advocacia no geral? Ô Everson, então, olha só, eu acho que o advogado ele tem que se atualizar, ele precisa implantar isso sim, é necessário, né? É uma ferramenta que veio numa hora muito oportuna aí, de que para, na verdade, auxiliar o advogado quando ele está elaborando a sua defesa, ou a sua ação, a sua petição, mas ela não pode substituir o trabalho do advogado, que isso fique bem claro. Inclusive na OAB mesmo, nós fazemos vários cursos lá, que é ministrado até pelo Dr. Wagner Geni, que é presidente da Comissão de Inteligência Artificial e Comissão de Direito Digital e LGPD. E o Dr. Wagner, ele faz um trabalho fantástico. E nós implantamos esse curso na OAB, foi um sucesso, assim. Era para ter 2 turmas,
no final acabou tendo 4 turmas, né? Lá, sala lotada, enfim. Então, é algo muito importante. Nós já trabalhamos com isso no escritório, tá? Mas uma coisa eu acho que é fundamental, que é não substituir o trabalho do advogado. Então, o trabalho do advogado é essencial na análise, na produção daquela tese defensiva. Você pode utilizar essa ferramenta para algumas coisas, mas não para tudo. E, inclusive, os advogados que estão utilizando 100% para fazer uma tese, para fazer uma petição, eles estão sendo punidos. Tanto pela OAB, quanto pelo... eles estão sendo punidos, a OAB mesmo. A OAB São Paulo já pune os advogados, que quando o magistrado identifica isso, manda expedir ofício para o Tribunal de Ética da OAB. E assim, o nosso tribunal é muito sério, e ele está chamando a atenção de vários advogados que fazem isso, né? Porque o exagero acaba atrapalhando até uma demanda do próprio cliente dele, né? Eu acho que você usar o computador para fazer o seu trabalho é meio complicado, né? Porque, o que acontece bastante, Everson, sabe o que é? Na verdade é o seguinte, não é utilizar aquilo... Até escreve hoje a inteligência artificial, pode escrever tudo. Então, até, mas quando você deixa aquilo e você não confere a fonte, que a inteligência artificial, que a internet está te recomendando, é um erro do pode advogado. Estar sendo enganado também, né? Você pode estar sendo enganado também, porque ela não é uma coisa 100% confiável, né? Então, quando você manda isso e o juiz pega aquilo, identifica aquilo e fala, pô, mas aqui, vai, um exemplo, esdrúxulo, vai. Pega aqui, um caso que não existe. Aqui está falando de uma... a ação dele é uma ação civil, de contrato. E ele botou uma doutrina, uma jurisprudência aqui de direito penal. O que tem a ver uma coisa com a outra? É um absurdo aquilo, porque aquilo demonstra total falta de capacidade, até do colega que está fazendo isso, e total falta de interesse na causa em defender o cliente dele. Porque você joga lá e, entendeu? Você cliente, tem que... Você não está prejudicando ninguém, você está prejudicando você, né? Você está prejudicando o seu cliente, que é o mais complicado cliente, ainda, né? Quer dizer, o que é mais difícil. Você não está se prejudicando, você está prejudicando o seu cliente, né? E aí... pode perder um negócio da vida dele inteira porque você fez uso de uma estratégia e não conferiu. De pesquisa, nem isso fez. E nem se deu o trabalho de conferir se aquilo que foi buscado é de acordo com o que está, né? Eu acho que aí é uma falha do advogado que faz isso, e como também temos decisões de magistrados aí que sai de chats, sai de inteligência artificial da vida, e você, sabe, tira ali como base também que é uma coisa que é complicada, porque a pessoa não está apenas, o magistrado não está apenas comprometendo o nome dele, ele está lesando uma parte ali, que está perdendo a causa. Né? Porque você tem, o juiz, quem acusa e quem defende, né? Isso. Às vezes são 2 advogados, às vezes é promotor, às vezes é advogado, e assim, né? Quer dizer, se os 3 agora começarem a usar esse negócio aí, o que vai virar? Vai virar bagunça, vai virar baderna, né? Vai virar nada, né? vai virar aqueles filmes de ficção lá que a máquina define tudo, né? Alguma coisa assim, né? Então, acho que a OAB, não sei se o judiciário também está pegando no pé, né? E a OAB também pegando no pé. Tá. O Ministério Público também está pegando no pé assim, ou ainda não? É mais a corregedoria, né, do tribunal, o CNJ, né? O CNJ. E a OAB pelos tribunais de ética. Porque é bem errado mesmo. É tão legal você pegar a gente tá de fora, né? Fala assim, pegar um advogado, pega o livro lá, aí pesquisa no livro, pesquisa no outro livro, pesquisa na jurisprudência, né? É isso, né? Valoriza ainda mais o seu trabalho, né? Porque alguns clientes já acham que você não faz nada. Essa é a verdade. Que ele já vem com a resposta. Que ele já vem com a resposta. Então ele está dizendo, se você não valorizar o seu próprio trabalho ali, se você não demonstrar conhecimento na causa, é feio, né? Um juiz apontar um erro seu por pura preguiça, né? De ler, de analisar, de conferir se aquilo mesmo é... Por isso que eu falo, eu tenho as minhas restrições com relação
a utilização da IA e a utilização da internet. A OAB tem algumas bandeiras aí que eu vou perguntar para você, mas a OAB, ela pode fazer um trabalho de alerta para a população disso daí, porque, cuidado, aquele negócio é meio estranho, né, você falar cuidado com o seu advogado, né, se ele não está usando inteligência artificial. Isso é difícil. Isso é complicado isso é difícil, fazer. Não, o que a OAB ela tem defendido bastante, ela tem batido na tecla aí, com relação ao golpe do falso advogado, né? Inclusive, nós fizemos uma reunião no ano passado, através do Colégio de Presidentes, do ABCD-MRR, e nós levamos essa orientação aí. É muito importante, Everson, até esse canal... É bom até colocar aí o canal aí, depois você põe um site na internet aí, onde a pessoa pode... O golpe do falso advogado, que isso aí é grave hoje em mesmo. dia está na moda, grave, é um golpe que está sendo muito compartilhado aí entre os WhatsApp, criminosos e que está lesando não apenas o cliente do advogado, como o advogado, né? Então, o que eu venho aqui trazer aqui para quem está nos assistindo é que tomem muito cuidado. Você que tem processo na justiça, você que tem uma ação na justiça, que tem direitos para receber aí, tomem muito cuidado, não respondam mensagens de WhatsApp, não respondam mensagens através de SMS, e-mails, na tentativa porque os criminosos se utilizam de um canal específico, se fazendo passar pelo seu advogado para pedir depósitos, para pedir para que você copie um determinado QR Code, né, onde você acaba sendo vítima, né, desses criminosos, dessas pessoas que são pessoas estelionatárias, se fazendo passar pelo seu advogado. Qual que é a recomendação da OAB? A recomendação da OAB, quando receberem essa mensagem, por favor, não respondam, ligue imediatamente para o telefone do seu advogado, ligue para o escritório dele, ligue para o telefone dele e confirme se aquela pessoa que está mandando mensagem é a mesma pessoa, é a pessoa do escritório do advogado. Talvez pode ser algum estagiário dele, ou estagiário, uma secretária, enfim, mas ele precisa confirmar isso para você, sabe? Então é muito importante a gente deixar claro aqui que quando essa pessoa manda uma foto de um processo seu, o seu processo ele é público. Qualquer pessoa tem acesso dentro do sistema. Todo processo é público. O judiciário inteiro. Isso. A não ser os de segredo de justiça, tudo, mas a maioria dos processos são públicos. Então, ele pode, não fique impactado pelo fato dessa pessoa estar mandando uma cópia de um processo seu pelo WhatsApp e pedindo em seguida informações ou solicitando valores, né? Confirme com o seu advogado se é alguém do escritório dele ou se é ele mesmo. Então essa é a dica principal antes de sair fazendo pagamentos, efetuando Pix na conta desses estelionatários. E tem uma outra coisa também, né? Notícia boa, a gente telefona para dar, né? Exatamente, também tem essa aí, notícia boa. Você chega mas lá e recebe, né? Olha, você precisa... O que você pediu deu tudo certo, agora você tem que fazer um pagamento. Fala, peraí, se deu tudo certo, eu gostaria de dar notícia para o meu cliente, né? Sim. Aquele negócio lá deu tudo certo, nossa estratégia, que é um negócio legal de dar, né? Então, pessoal, o golpe do advogado, ele é muito sério, você pode perder muito dinheiro mesmo. Pode. Então você entre em contato com o seu advogado mesmo, entra no site da OAB também, se você tiver alguma dúvida, lá tem orientações e tudo mais, porque... Hoje em dia tem golpe para tudo quanto é canto. Geralmente eles utilizam a foto do advogado, que está às vezes no WhatsApp dele, mas com outro número de telefone. Então a pessoa às vezes ali na pressa acaba não percebendo, não notando isso, né? E vê a foto. E já fala, doutor, já estou fazendo. E o linguajar deles é um linguajar parecido de um advogado mesmo, né? Então o que o Everson falou é a verdade. Acho que se a notícia, se fosse boa, o advogado mesmo liga e dá, né? Lógico. Quando a esmola é demais, ruim, desconfia. Assim, a notícia ruim o advogado liga e dá. A notícia boa ele faz questão, né? Então, isso aí. Negócio. Então, pessoal, cuidado, né? Tem que ter bastante atenção nisso daí. Ô, Léo, estamos aqui no final, tá dando quase uma hora de programa aí. Agora, só pra gente, passa um recado aí assim, das principais atividades, as principais bandeiras que nesse momento, porque eu sei que tem muita coisa que acontece, nesse momento que você está fazendo na OAB ou a AB estadual ou federal está fazendo a favor da nossa população? Olha, a OAB ela tem várias bandeiras aí voltadas para a sociedade civil, né? Dentro das nossas comissões, eu vou falar aqui a nível de OAB Santo André. Santo André.
Dentro das nossas comissões, nós temos também advogados que participam dos conselhos municipais, representando a nossa entidade, representando a sociedade civil, né? Então, hoje temos uma bandeira junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, que é o auxílio à campanha de orientação para os motociclistas, né? A gente quer trazer uma palestra aí encampada dentro da OAB. Nós tivemos uma reunião com o Dr. Almir Sicotti, né, que é secretário de Mobilidade Urbana. A gente está fomentando uma palestra uma campanha, na verdade, Everson, de orientação para que sejam evitados os acidentes de trânsito na nossa cidade. Bom demais. Que será encampado aqui pela OAB Santo André. Também recebi na semana passada o Dr. Eduardo Leite, que hoje é secretário, ele está na Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Ele trouxe uma demanda aí para os advogados que possam auxiliar as famílias que têm esse problema e precisam de um auxílio jurídico. Então, a OAB, ela contribui com a participação desses advogados voluntários. Então, assim, é muito importante porque a gente tem algumas demandas em Santo André, onde a OAB, ela ajuda diretamente a sociedade civil, né? Através dos conselhos e através das comissões setoriais. Beleza. Agora, assim, vai sair para o pessoal aí que você entrega a carteira de advogado, né? Sim, nas solenidades. Tem a solenidade. A próxima solenidade vai ser agora dia 6 de julho. Às 18 agora, horas. Daqui uns 15 dias. Daqui 15 dias, exatamente. E tem outra coisa também para te falar, outro convite, né? Já aproveitando aí, olha, né? lá. Aproveitando, acho que é muito importante também falar aí para os advogados e advogadas, né, do ABCDMR, que já iniciamos a venda dos ingressos do baile regional. Baile da OAB. Baile da advocacia. Depois de 20 anos, estamos aí, unimos às 6 subseções: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, para fazer um baile regional. Vai ser dia 22 de agosto, já está feito o convite. 22 de agosto, é um sábado. No Espaço IN. No Espaço IN. Beleza, hein? Aí estamos buscando algumas atrações aí, entre elas aí, fundo de quintal. A gente está fechando com o fundo de quintal. Não vai entregando ter uma ouro banda aí, do Espaço IN. Não, mas é para ajudar. E assim, né? Cada advogado procure a sua subseção, que os ingressos estão sendo vendidos na sua subseção. E é limitado, porque o espaço lá cabe bastante. Limitadíssimo. E tô falando, quem não comprar, quem não fechar imediatamente, vai perder. Só vai poder curtir o próximo, do ano que vem. Você tem algum conselho para dar para os recém-entrantes aí na profissão da advocacia? Tenho, Everson, tenho. Eu sempre, nas solenidades, eu preciso falar isso, né? Porque a gente sempre tem que trazer uma palavra de esperança, uma palavra de energia positiva para eles. E eu falo que a advocacia, ela é uma profissão em que eles estão escolhendo, independentemente do motivo que cada advogado está escolhendo, Everson, mas eles precisam ter ciência da responsabilidade que é ser advogado, da responsabilidade que é você assumir uma causa de uma pessoa que vai te procurar, da responsabilidade institucional, mas acima de tudo, da responsabilidade com a democracia, porque sem advocacia, sem advogado, não existe o Estado democrático de direito. Então, eu falo que a principal, não é dica, o principal desejo que eu tenho com eles é de que sejam felizes acima de tudo, porque se você acorda todo dia e não faz aquilo que você quer, você não pode ser feliz. Eu acho que você tem que levantar e fazer todo dia aquilo com vontade e aquilo que você ame. É isso mesmo. Né? Porque se você não faz aquilo que você ama, você só vive, né? Você gira, né? Não, você sobrevive. Você não vive, você sobrevive. Então, eu não sei se todos seguirão na área da advocacia, muitos, né? Eles escolhem outras áreas aí, Ministério Público, magistratura, enfim. Quem ficar na advocacia e quem escolher aquilo, faça com amor e seja perseverante.
É isso aí. Acima de tudo, perseverando. E eu também posso falar, porque eu já fui em entrega de carteira, eu sempre falo, você que está recebendo a sua carteira, está entrando na área assim, participe da OAB. Participe, porque tem os grupos, as comissões, né, no caso, né, do jovem advogado, e tem várias. Você vai entrar lá na sua comissão da área do direito que você está, já começar a participar. Está aqui o exemplo, o doutor Leonardo entrou desde estagiário, já participando da OAB, um advogado de sucesso, um super do escritório aqui na região, e no estado de São Paulo inteiro. Doutor Léo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, Hermes. E está aqui falando para quem está nos assistindo também, aqui para todo mundo que está nos assistindo. Agradeço muito vocês terem assistido o nosso programa. Na semana que vem teremos outros e espero que... Então, tem muita coisa ainda para falar de OAB, que nós possamos marcar uma outra data para um outro programa, uma continuação. Quando você quiser. Papo aqui. Obrigado, quando você quiser. Foi? É isso aí, ó. Isso aí. Então, 1 horinha.